E o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, desarquivou um projeto de lei do PL que determina a prisão em segunda instância. Moro teve o apoio de 27 senadores. Agora a proposta retorna ao plenário. Em 2019, a matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e aguardava a inclusão da pauta nas discussões. Sem andamento, o projeto foi arquivado. E aí, Cris, já era hora de desarquivar aí o projeto da prisão após condenação em segunda instância? Com certeza, e tem projeto na Câmara também, o agora deputado Deltan Dallagnol, que também era da Força Tarefa da Lava Jato, né, junto com o Sérgio Moro, era juiz da 13ª Vara de Justiça Federal aqui em Curitiba, e Dallagnol era o coordenador da Força Tarefa do Ministério Público Federal, o que comandou as investigações, levantamento de provas e depois também as denúncias feitas à Justiça Federal de Sérgio Moro. Pois lá na Câmara, o Deltan Dallagnol, o deputado, já entrou com pedido de instalação de uma comissão especial para análise da PEC, que estava também arquivada lá, mas já tinha passado por um início de tramitação anos atrás. A gente sabe que na gestão Maia, Rodrigo Maia e depois Arthur Lira, isso não foi para frente, mas que muitos deputados da legislatura passada, e principalmente os novos deputados, têm isso desde a campanha, que seria uma promessa de campanha para os eleitores colocar isso para valer. O que dizem é que no Senado é um projeto de lei, embora aparentemente esteja andando mais rápido, porque lá na Câmara precisaria instalar uma comissão especial ainda para começar a rever a PEC, mas no Senado não é PEC, então poderia haver uma negativa ali, uma reprovação do projeto. Muitos acham que tem que ser uma proposta de emenda à Constituição para não correr o risco depois daquelas manobras que a gente bem conhece, né, de voltarem atrás, os partidecos aí que não conseguem nunca aprovar seus pleitos, depois recorrem ao STF e o STF decide legislar. Então vamos ver como é que essa conversa anda, mas é importante que venha logo essa discussão, tanto na Câmara quanto no Senado. E só para finalizar, eu queria fazer um comentário, acabei não comentando a notícia anterior do Ramagem. Eu estava lendo aqui, Augusto, aquela determinação de Alexandre de Moraes para que o decreto do presidente Bolsonaro, que tinha nomeado o Ramagem para a superintendência da Polícia Federal, fosse anulado. Aquela determinação foi atendendo a um pedido, adivinha de quem? Do PT. O PT não queria Ramagem na superintendência, foi lá pedir arrego na barra da toga dos amigos e conseguiu. E ali descambou toda a independência entre os poderes, né? A partir dali, nada mais foi como era antes. Só para complementar o assunto anterior. Mas esse aí da segunda instância é muito importante, viu, Paula, que esteja andando no Senado e na Câmara. E aí, Augusto, já é hora, né? Já era hora. Primeiro eu quero pedir desculpas aí, né, em nome de todos nós ali. Não é a proposta determina prisão em segunda instância, depois da condenação em segunda instância. É evidente que tem que ser assim. Tem que ser assim. Sigam o cinema. Tá aí o filme, qualquer filme americano mostra como é que se faz. Então, o sujeito já sai direto ali do tribunal, vai para a cadeia. Né? E já lê os direitos do cara ali no momento da prisão e já fica sabendo o que é que vai acontecer. Aqui, isso aí foi inventada, foi modificada outra vez com o voto do Gilmar Mendes, que 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma coisa dessa, antes tinha decidido a votação em favor da decisão justa, né? Da medida justa, que é essa. Condenou em segunda instância, pode sim começar a cumprir a pena, porque a terceira e a quarta instâncias não julgam o mérito. A condenação já se deu. Aí você vai julgar recursos aqui e ali, se tal documento foi redigido corretamente, são coisas brasileiríssimas para você atrasar o início do cumprimento da pena quando cola. E não adianta, é tudo bobagem, o cara já é culpado. Foi o que aconteceu com o Lula, ele foi condenado até em terceira instância, mas não pôde, porque o Sérgio Moro luta por isso aí desde que o Supremo começou a atender aos ventos contrários, né?
E o Gilmar Mendes mudou de ideia. A Carmen Lúcia era uma fervorosa defensora da prisão depois da condenação em segunda instância, do início do cumprimento da pena, para ser mais preciso. Né? É possível o juiz decretar o início do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Aí voltaram para aquela história. Depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que significa que só depois do último recurso, julgado pela última instância, que é o Supremo, alguém começa a cumprir a sentença determinada pelo juiz, que é a da segunda instância. E aí, Silvio, como bem lembrou a Cris, esse é um assunto que precisa ser muito bem debatido com a melhor estratégia legal, né? Porque um projeto de lei pode ser aprovado e depois bater no Supremo e ser declarada a inconstitucionalidade. Então, talvez uma PEC fosse um caminho legal aí mais acertado, enfim. Pode ser mesmo o melhor caminho, uma emenda à Constituição. Não sei se o Congresso Nacional conseguiria formar uma maioria para tal, né? Porque nós estamos falando de uma base ainda... Vocês me ouvem, Paula? A minha tela aqui. Sim. Estamos ouvindo. A minha tela congelou, desculpa. Estamos ouvindo. Bom, eu dizia que... Bom, não sei se o Congresso Nacional tem votos hoje para aprovar uma PEC que necessita de quórum altamente qualificado, de 3/5 das casas, né, da Câmara e do Senado, em 2 votações, porque é um tema que atinge muitos políticos, alguns com mandato, são enrolados com a Justiça, mandato atualmente na Câmara e no Senado, ou então eles são apadrinhados por algum enrolado ou são padrinhos de outro enrolado. Não é um tema popular, tanto que foi engavetado quando saiu da CCJ, salvo engano, em 2019, então o presidente era o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado naquele ano. Então, é difícil avançar, mas é uma pauta dos lavajatistas, sim. É uma pauta do Sérgio Moro, é uma pauta do Deltan Dallagnol e uma pauta que qualquer pesquisa feita na rua, com qualquer cidadão, com certeza teria 100% de aprovação, porque o brasileiro sabe muito bem quem se beneficiou, quem foi o maior beneficiado dessa decisão. E assim, quer comentar, Ana? Paula, diga lá. Eu quero, rapidamente. Porque para mostrar como o Brasil não é para amadores, né? Se estamos falando aí da prisão após segunda instância, né? O Augusto trouxe aí a sentença penal condenatória. Se nós temos hoje um presidente que foi condenado em 3 instâncias, o que está acontecendo com as pessoas presas por causa do 8 de janeiro? Elas já têm uma pena determinada? Elas já foram condenadas? Quem está de tornozeleira eletrônica, elas passaram por todo o processo? Elas tiveram uma pena concluída, um julgamento concluído? O Brasil não é para amadores, Paula. Tem razão, porque é muito bem lembrado, vamos bater nessa tecla aí para... Aqui já a gente se aproximando do fim do programa. Eles não tiveram sentença nenhuma, os presos de Brasília. Não foram julgados e já estão cumprindo pena. Como é que pode a corte que votou essa lei equivocadamente, para ser gentil, né? Só depois do trânsito em julgado, bota a tornozeleira eletrônica até nas pessoas que foram soltas já, sem terem cometido crime algum. Então não dá, o Supremo precisa se entender e depois se entender com o Brasil, né? O Brasil que presta.